Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Papo Eco. Hoje com a gente temos o Lucas Chiabi. Nós vamos falar sobre compostagem. Você já ouviu falar de compostagem? Você faz compostagem aí na sua casa? Vamos entender um pouco melhor sobre isso e receber perguntas, discutir aqui sobre as principais dúvidas. E para iniciar, eu estou aqui com ela, a grande, a maioral, minha irmãzona, Camila Sotomayor. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui em mais um Papo Eco, levando sempre sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia. Bom, hoje a gente está aqui com o Lucas Chiabi, o Lucas que é CEO e fundador da Ciclo Orgânico. Se você ainda não escutou falar, você vai adorar. Enfim, e hoje ele vai... Não vou dar spoiler, não, vou deixar para o Lucas contar para a gente. Tudo bom, Lucas? Como é que você está aí? Pô, obrigado, Camila. Obrigado, Pedro. Para mim é um prazer estar tendo essa conversa com vocês. Primeiramente, agradecer o convite. E é isso, uma conversa super interessante de um tema que precisa ser discutido, precisa ser falado, né? Legal, Lucas, muito bom ter você aqui mais uma vez. Acho que o papo vai ser muito esclarecedor, né? Até pra gente que quer aprender mais, né? Com certeza. Que já fez um pouquinho, né, de compostagem ali, mas tem muito para aprender, né? A gente sabe Boa. o mínimo ali. Lucas, acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber, né, e que todo mundo acha que sabe, mas assim, não nos termos técnicos, é o que é a compostagem. Você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente? Beleza. Compostagem é um bioprocesso que a gente transforma a matéria orgânica em adubo. É um processo que ele segue ali os princípios da natureza. Então, da mesma forma que na floresta não existe lixo, né? Todo tipo de matéria orgânica que é depositado no solo, um galho, folha seca, fezes de animais, animais que morrem, todo tipo de matéria orgânica ela vira adubo. E principalmente quem faz essa decomposição são os micro-organismos que estão ali no solo. A gente faz a mesma coisa, só que tem o papel do homem para estar otimizando o processo. A gente cria as condições ideais para esses micro-organismos e eles transformam essa matéria orgânica em adubo, num período que demora ali de 3 a 4 meses. É importante a gente trazer esse ponto que são micro-organismos que gostam de oxigênio, são os micro-organismos aeróbicos. Então, compostagem é sempre para cima do solo, nunca é enterrar, colocar dentro de uma caixa, fechar, lacrar, porque quando falta oxigênio, a gente tem um processo de decomposição completamente diferente, que é o que acontece no aterro sanitário, por exemplo, né? Então, compostagem é isso, precisa do oxigênio, precisa desses micro-organismos, e a gente vai otimizando as condições ali para eles. Entendi. Que aí dessa forma a gente consegue acelerar, né, o processo. Acho que é isso. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer. O homem, né, faz. Exatamente. O processo de compostagem, né, o processo de decomposição aeróbica com oxigênio, ele é 11 vezes mais rápido do que quando a gente não tem o oxigênio. E a gente tem várias vantagens, porque a gente está falando de um processo que não vai liberar o chorume, que não vai liberar gases de efeito estufa na proporção que ocorre num aterro sanitário. Então, a gente tem uma série de benefícios desse processo. A gente até tem, sem o oxigênio, tem os processos de biodigestão, que a gente consegue produzir o gás de cozinha, por exemplo, a gente consegue produzir energia a partir da matéria orgânica. Mas aí já é um outro... Outro tema. Exatamente, é A um outro gente pode processo. entrar também daqui a pouco. Legal. É bem legal já começar a entender, e acho que uma coisa legal para a gente esclarecer aqui é que uma parte significativa, né, do lixo que a gente gera é orgânico. E o ciclo orgânico ele vem com uma proposta justamente para tornar esse lixo, trazer esse lixo, né, e reaproveitar esse lixo que uma vez seria orgânico como adubo, é isso? E aí, aproveitando esse gancho aí, como que o ciclo orgânico hoje ele faz para facilitar a vida de quem quer compostar, quem às vezes não tem um espaço em casa, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha composteira, passo um perrengue lá de vez em quando, eu confesso. Tenho até algumas dúvidas aqui sobre como manter aquele ambiente, né, equilibrado. Mas a primeira pergunta seria isso: você consegue nos precisar assim, qual o percentual de lixo que é orgânico Sim. e também nos contar um pouquinho melhor como que a Ciclo Orgânico começou a resolver esse problema lá atrás, assim, como que você identificou que isso realmente poderia ser uma solução para a cidade? Pô, excelente pergunta, Pedro. Realmente, o resíduo orgânico é a maior parte do que está na nossa lixeira, sabe? 52% do que a gente gera ali diariamente é resíduo orgânico.
sobra de fruta, verdura, legume, resto de comida. É uma fração bastante significativa dos nossos resíduos. E quando a gente fala em compostagem, a gente está resolvendo a maior parte do problema do lixo, né? Que são os aterros sanitários e lixões. Né? Sim. A gente facilita bastante a questão da reciclagem e a gente muda drasticamente esse cenário que a gente tem hoje em dia. E até fazendo um adendo aqui também, a gente fala lixo orgânico, mas não é lixo, né? Porque, assim, é um negócio que vira depois adubo. Então, a gente chama meio que... Existe isso também? A gente chama errado, de forma errada, que eu vi que você se refere como resíduo, né? Pois é, assim, a questão do lixo, né? Assim, antigamente, até 2010, o termo que era utilizado era lixo. Só que lixo, a gente está englobando uma série de materiais ali numa mesma caixinha, né? Então, em 2010, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles passaram a dividir. Então, não tem mais lixo, o que existe hoje em dia são resíduos e rejeito. Resíduo é todo aquele material que foi subproduto de algum processo e que pode ser reciclado, sabe? Tem viabilidade de ser reciclado. Rejeito é aquilo que já não é possível mais de ser reciclado. E aí, pela política, diz que aterro sanitário deveria receber só o rejeito. Resíduo é papel da sociedade, é papel de todos nós que a gente consiga fazer a reciclagem. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala resíduo, muitas vezes a pessoa que escuta, né, pode... assim, às vezes a gente não tem um senso de urgência do problema, né? Quando fala, caraca, você gera tantos quilos de lixo, você fala, opa, caramba, tem um problema ali. Então, às vezes... por mais que deixou de existir esse termo, é importante, às vezes, a gente falar de lixo, sabe? Legal, legal. Bacana. E parece que assim, esse conceito também, né, de assim, resíduo orgânico, é algo que também acho que vai interessar aqui para os nossos ouvintes para entender um pouco melhor. Assim, quando a gente fala de resíduo orgânico, do que a gente está falando e o que fica de fora disso, né? Porque a gente sabe que a gente acaba gerando muito lixo, né? Casca de fruta e ali também vão restos de comida, né? Enfim, você consegue nos ajudar a entender um pouco melhor o que seria esse conceito de resíduo orgânico? Porra, excelente, sabe? Resíduo orgânico para a gente é tudo aquilo que se decompõe na natureza num espaço de tempo relativamente curto, né? Assim, porque até o plástico, teoricamente, ele é orgânico, ele vai se decompor na natureza, mas em, sei lá, milhões e milhões de anos, né? E aí, o que a gente considera como resíduo orgânico é aquilo que se decompõe, mas num espaço de tempo curto, sabe? Então, é todo tipo de casca de fruta, verdura, legume, borra de café, casca de ovo, saquinho de chá, papel toalha, guardanapo, palito de fósforo, de dente, madeira, papelão, caixa de pizza, cara, farinha de pão, bolo, biscoito. A gente fala da poeirinha de casa que pode ir para o baldinho, do pelo do cachorro. A gente fala... Pelo de gato também? Pelo de gato pode ir também. Então, tudo isso é resíduo orgânico. Na categoria do resíduo orgânico, ainda tem os resíduos orgânicos industriais, sabe? A gente tem lodo de fábrica, lodo de esgoto, a gente tem resíduo de agroindústria, então tem, sei lá, desde a palha do café, da casca do arroz. Então, tem bastante coisa que entra nessa categoria. Né? Resíduo de podas urbanas, né? de árvores, de folhas secas, grama cortada, flores que murchou, às vezes, do jardim. Então, a gente tem no nosso site uma listinha com 72 itens que podem ir para o nosso baldinho, podem ir para a compostagem. Assim, de muito Essa é uma dica legal. Que eu já tive lá no site, pessoal, do Ciclo Orgânico, e até indico vocês que estão em dúvida em relação ao que de fato, né, é orgânico. E aí já tem até uma outra questão, que nem tudo que é orgânico pode ser compostado, né? Boa. Então, aí aproveito assim, lá você pode acessar e conseguir ver o que de fato é compostável ou não, e aproveito já para a gente esclarecer isso, né? Que é sempre uma dúvida ali, para saber, pô, que isso vai ou não na composteira, né? Não, maravilha. Como que o ciclo ajuda com que as pessoas façam a compostagem? A nossa ideia é trazer praticidade para as pessoas, por isso que a gente criou um modelo de assinatura de um serviço de coleta de resíduos orgânicos, né? Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho e você vai só tem o trabalho de colocar ali as cascas, que não é nem um trabalho, né? Mas assim, você só precisa colocar ali todo o teu resíduo orgânico num baldinho, que fica hermeticamente fechado, então não dá cheiro, nem atrai nenhum tipo de bichinho. A gente coleta essa matéria orgânica e transforma em adubo. E aí a gente já te entrega o resultado da compostagem. E aí, quando a gente fala na compostagem do que pode ir e o que não pode ir,
É porque existem várias formas de fazer a compostagem. Você pode utilizar a minhoca, é um tipo de compostagem que chama de vermicompostagem. Você pode fazer uma compostagem numa escala muito grande, que a gente chama de compostagem termofílica, que esquenta bastante. Ou você pode fazer uma composteira pequenininha no jardim de casa. Então, para cada um desses tipos de compostagem, tem itens que vão e tem itens que a gente não aconselha aí. Então, por exemplo, para uma minhoca, colocar casca de laranja, de limão, esses resíduos cítricos em excesso, a gente não indica, porque desregula o pH e a minhoca não curte tanto assim. Resíduo de alimento cozido, por exemplo, a gente não indica para minhoca. Para uma composteira de jardim, que você vai estar trabalhando com os micro-organismos também, você já pode colocar os cítricos, não tem problema. Mas alimento cozido, parte mais com gordura, a gente também não indica colocar. Já na compostagem numa escala maior, a termofílica, a gente já indica colocar todos esses resíduos, que não tem problema nenhum. E o que acontece se por acaso eu, que, por exemplo, tenho um apartamento, né, que eu vou provavelmente ter o das minhocas ali, eu coloco um pouquinho de carne, um resíduo ali cítrico, né, mas muita quantidade. O que acontece? Ele mofa, não sei nem, né? Cara, pode acontecer das minhocas quererem fugir, assim, sentirem que o ambiente não tá legal para elas, aí você vai ver as minhocas subindo, assim, pelo teu minhocário, querendo fugir. É uma Entendi. possibilidade que aconteça isso. Imagino que deva ser um desafio até mesmo, né? E aí, para ficar claro, pessoal, hoje o ciclo orgânico, se eu tiver errado aqui, você me corrige, hein, Lucas? Mas o ciclo orgânico, ele te oferece uma forma fácil de compostar, então você não precisa ficar quebrando a cabeça, né, para Isso. entender se isso é compostado ou não. Às vezes também não precisa ter esse local. Inclusive tem até no baldinho, né? O que que pode, o que não pode. Que eu já, né, eu sou cliente do ciclo orgânico, então assim, ele mostra direitinho o que pode, o que não pode, mas Ainda tem esse baldinho, então já facilita nessa separação, né? Imagino que também facilite o trabalho chegando lá esse resíduo para vocês. Sim. E a partir daí vocês fazem coletas periódicas, entregam em contrapartida esse adubo, né? Isso. Para ser utilizado nas plantas. E vocês recebem dessas coletas que vocês fazem muita coisa não compostável que vocês têm que depois fazer uma separação. Como é que é o ponto de vista de vocês nesse sentido? Quando a gente compara com outras empresas de compostagem, com outros pátios de compostagem, a quantidade que a gente recebe de itens que não podem ser compostados é uma quantidade bem razoável, sabe? Mas é isso, tem uma série de itens que a gente está sempre reforçando na comunicação que não devem ir para a compostagem. Um exemplo deles, que é difícil da gente lembrar, é o adesivo da fruta, sabe? Aquele adesivinho plástico, quase ninguém lembra de tirar. O fitilho que amarra as verduras, por exemplo, é um fitilho plástico, então a gente indica tirar também. Às vezes acaba indo por engano alguma embalagenzinha. O plástico é o maior vilão assim, da compostagem, é o que mais aparece errado. Mas tem algumas coisas que entram sem querer mesmo, sabe? Cápsula de café. Hoje em dia, a gente, além do orgânico, a gente também coleta as cápsulas e encaminha para a Nestlé. Bacana. E um que passa batido também legal é a questão do talher. Muitas vezes as pessoas descascam as verduras, os legumes na pia, né? E às vezes tem algum talher perdido ali. Olha. E aí, na hora de passar por baldinho, às vezes vem o ralo da pia junto, às vezes vem o talher junto. A gente lá no sítio, a gente separa, né, todos os talheres. Tem achados e perdidos ali. É difícil identificar depois de quem é quem. Mas já tem um faqueiro completo montado fica lá lá. pro caseiro. Que Pois é. Pô, é legal, cara. E vocês então têm um sítio, né? Então toda essa matéria orgânica, né? Esse resíduo orgânico, ele vai então. Como é que é essa logística do ciclo orgânico? Vocês têm um sítio que vocês levam todo esse material para lá, e aí eu fico imaginando, é o quê? Uma mega composteira que tem lá com todos esses resíduos. Como é que funciona? Conta pra gente. Boa, então a logística do ciclo começa na coleta porta a porta, né? A porta a gente faz 95% das coletas de bicicleta, então a gente utiliza triciclos de carga, então a galera vai pedalando, vai fazendo coleta. Sem emitir gás carbônico. Sem emitir gás carbônico. E a gente concentra em pontos de apoio. Então, tem algumas regiões da cidade que tem um relevo mais acidentado ou que são condomínios muito distantes um do outro que a gente utiliza os triciclos motorizados. Tem um elétrico também que faz esse legal. papel. A gente junta em pontos de apoio e nesses pontos de apoio que o nosso caminhão passa, faz a coleta e leva para o nosso sítio de Caxias. Com isso, a gente consegue fazer uma coleta bem ajustada, assim, até em termos de impacto ambiental e em termos de eficiência, sabe?
Legal. E aí lá no sítio a gente tem uma mega composteira, que a gente chama de pátio de compostagem, que é uma área que a gente tem. Hoje a gente composta cerca de 60 toneladas por mês. Pô, E aí a gente faz nessa escala que é uma compostagem termofílica, que a gente consegue atingir temperaturas mais altas, acelerar o processo de decomposição, garantir a qualidade do composto. então lá não é a minhoca, né? Lá não é minhoca. Lá não é minhoca. A gente até tem as minhocas aqui em Botafogo, que a gente vende as minhocas para quem quer começar um minhocário, a gente dá Legal. oficina, recebe escola. Porque a gente acredita que a minhoca tem um papel didático, pô, fundamental e tem um público que adora, assim, que quer ver o processo de compostagem acontecendo em casa, né, sabe? Quer ter a minhoca em casa, mostrar para os filhos e é uma terapia você mexer ali com adubo. Independente, então, né, de você, por exemplo, prestar esse serviço, você também você acaba influenciando e até incentivando, né, a compostagem, mesmo que seja realizada na própria casa da pessoa, né? Isso é bem bacana, Pois é. esse Sim. conceito. Gente, dá para visitar o sítio também, né? Conta pra gente também como é que faz. Qualquer um pode ir lá visitar. Existe uma visita marcada, agendada, dá para ir com o colégio, né? Como é que funciona? Pois é, assim, eu acho que mais do que o serviço de coleta, a gente levanta a bandeira da compostagem, sabe? Eu acho que é papel nosso tá cada vez mais falando sobre o tema Sim, e garantir que esteja presente no nosso dia a dia, que faça parte. O legal. nosso sonho é que faça parte de política pública, que esteja presente na casa de cada cidadão, sabe? Ter uma composteira, ter um serviço de coleta. E a gente vê que tem vários públicos, sabe? A gente incentiva que hortas comunitárias tenham a sua composteira, que cada É. escola ali tenha a sua compostagem. A gente está numa batalha com a prefeitura para que a prefeitura comece a compostar resíduo de feira livre, resíduo de escola, resíduo de hospital, porque eu acho que é um movimento que precisa, cada um tem o seu papel ali, né? Assim, acho que precisa do envolvimento de todo mundo. E aí a gente recebe visita no nosso sítio, recebe visita no Parque do Martelo, que foi onde começou, no Maitá, recebe visita no nosso espaço em Botafogo. Oh, muito legal. E por curiosidade, assim, até minha, qual o tamanho da área, assim, que você tem que ter para ter hoje uma compostagem termofílica, né? Assim, lá no sítio, que eu não faço nem... Então, compostagem termofílica a gente também tem no Parque do Martelo, numa escala um pouco menor. A gente está falando de uma área de 6 metros quadrados. A gente tem uma compostagem termofílica acontecendo e a gente Legal. compostando todos esses resíduos. São 60 mil, né? Não, então, a gente no Parque do Martelo a gente tem uma composteira menorzinha, educativa, Sim, que a sim, gente sim, composta entendi. pouco, mas rola. Lá no sítio a gente está falando de uma área total de 2 mil metros quadrados. Entendi. Então já é uma área maior, É, tal, é mecanizado, tem um trator que faz uma pá carregadeira que faz o processo de compostagem, já é legal. uma escala maior. Pô, imagina. Mas assim, eu tenho uma outra dúvida aqui que eu acho que o pessoal que nunca compostou, que já pensou nisso e até desistiu, é assim, você lá que tem, por exemplo, uma área de 2 mil metros quadrados, em algum momento tem esse cheiro ruim que o pessoal tanto fala e atrai rato, atrai roedor, como é que é essa questão, né, dessa... Sei lá, que a gente não sabe se é Sim, verdade, né, enfim. Parece que tem muita gente que deixa de É compostar, por né, por conta isso. E é disso. até uma coisa legal de esclarecer, assim, pô, a partir do momento que você utiliza o resíduo que é compostado ou você tem uma composteira em casa, isso significa que sua casa vai ficar fedendo e vão ter Baratas e... roedores ou não tem nada a ver? cara, vamos lá, esse é um ponto interessantíssimo, sabe? A compostagem a gente diz assim que ela é bem feita, ela é tudo de bom, não vai dar cheiro, não vai dar mosca, não vai atrair nenhum tipo de vetor, vai funcionar perfeito. Você consegue conviver ali do lado no dia a dia da compostagem super bem. Lá no sítio a gente tem uma família que mora, que vive lá e não tem problema nenhum com isso. Agora, a compostagem, quando ela é mal feita, quando acontecem erros e tudo mais, isso tudo pode acontecer. A gente, num minhocário, por exemplo, em casa, a gente fala, cara, pode ser que se você der um deslize, ou no início ali, quando você está aprendendo, pode ser que dê mosca, pode ser que dê larvinha de moscas, pode ser que dê um cheiro um pouquinho desagradável, mas isso tudo faz parte, você consegue contornar. Mas quando a gente fala numa escala grande, a compostagem precisa ser muito bem feita para não acontecer isso, né? Aí tem uma série de controles que a gente tem que ter ali no processo para garantir isso. Mas também faz parte, assim, a gente viveu muito esse preconceito antes, quando a gente tinha pequenos pátios de compostagem, que às vezes o vizinho nem conhecia, mas só de ouvir falar de que, pô, tem uma Já compostagem faz, aqui né? do lado de casa,
caraca, tem rato, tá dando morro. Já teve vizinho, cara, 3 quarteirões da gente, assim, que falou, pô, o rato do meu prédio tá vindo da tua composteira. A gente falou, cara, que isso? Já teve vizinho tirando foto do urubu lá em cima. Falou, cara, aquele urubu veio da tua compostagem. Eu falei, pô, cara, impossível, vem cá ver, vamos sentir o cheiro junto pra ver se é da compostagem. Então, mas é um tema importante de ser falado. Então, qual o cuidado assim que deve ser feito, por exemplo, que assim, pô, pessoal que está em casa, fica ligado aí, o Lucas vai dar uma dica importante agora. Você que tem algum receio disso, vamos conferir. Como é que a gente faz para assim reduzir as chances ou anular elas de pô, ter qualquer cheiro mal, ou qualquer cheiro ruim, ou animais e ratos e tal. Então, a regra de ouro assim da compostagem, como é que a gente faz? Vamos explicar ali o passo a passo da compostagem. A gente precisa de 2 principais ingredientes numa compostagem, que são os ingredientes verdes, que são os resíduos orgânicos que a gente gera em casa, e tem os resíduos marrons, que são todo tipo de matéria orgânica mais seca. Então, a gente está falando de serragem, por exemplo, que são lascas de madeira, folha seca, grama cortada, jornal, poda triturada. São resíduos bem mais secos e que contêm mais carbono. Eles são super importantes porque, quando combinados, eles criam essa condição que eu falei no início, perfeita para os micro-organismos. E aí a proporção que a gente utiliza, para cada baldinho de resíduo orgânico que você for colocar, ou cada lixeirinha de pia que você for colocar na tua composteira, você vai usar de 1 a 2 lixeirinhas, de 1 a 2 partes de matéria seca. Então, tem um minhocário, vou colocar um baldinho de orgânico, vou colocar mais um baldinho de matéria seca. Entendeu aí então, né, pessoal? Para cada balde de matéria orgânica, 1 a 2 baldes de matéria seca. Exatamente. Beleza, agora eu gravei. Para não ter erro, que a gente fala que é melhor você errar para mais do que para menos. Porque para mais, o máximo que pode acontecer é ficar muito seca a tua composteira e ela ser um pouquinho mais lenta. Agora, quando você erra para menos, aí pode ser que aconteça mosquinha, pode ser que dê mau cheiro, pode ser que atraia vetor. É sempre importante o resíduo orgânico estar bem coberto por essa matéria seca, que aí tu cria uma barreira para a mosquinha não pousar lá e ela não proliferar. É bem importante também que numa composteira maior você tenha uma frequência de revolvimento, esse revolver da matéria orgânica que mantém ela ativa e mantém ela quente, e aí mantém os vetores longe. É bem importante que... Então, ou seja, é importante mexer o lixo, é isso? Assim, desculpa, o resíduo orgânico, após a inserção, isso até é uma dúvida, assim, que depois a gente pode até entender melhor como se monta uma composteira, né? Que é uma dúvida próxima pergunta. onde que entra o lixo, entra na primeira, na segunda gaveta, o que faz com aquele o chorume chorume e tal. Mas aí, conta pra gente, onde é que a gente insere o lixo? É importante que você diz realmente fazer essa mistura, né? Sim, isso? é importante fazer essa mistura inicial. A questão do revolver, a questão do mexer, quando você usa a minhoca, você não precisa fazer que elas estão já fazendo Elas trabalham entendi. Elas já estão fazendo esse trabalho. Mas se fizer, acelera? Cara, é interessante, acelera. Eu já vi gente falar que, pô, não é legal porque você vai bagunçar ali a dinâmica das minhocas, mas na prática eu vi que ajuda, sabe? Para uma compostagem com bactérias, com micro-organismos, a gente fala que é bem importante a gente fazer isso, porque a compostagem ela acontece principalmente no centro dessa composteira, lá no meio. Então, as bordas tendem a ir num outro ritmo, elas começam a decompor muito mais devagar. Quando você revolve, você mistura, né? O que está lá no meio vai para fora, o que está lá fora vai para dentro, e você tem uma compostagem mais equilibrada, mais homogênea, que funciona bem, mantém ela sempre quente. Bacana. Então, acho que é isso. Assim, na mistura inicial, coloquei um baldinho de um baldinho do outro. Se for uma quantidade pequenininha, você pode fazer, a gente fala que é o esquema de lasanha. Coloca um e cobre com o outro. Coloca o resíduo úmido primeiro e cobre com o resíduo seco. Se for uma compostagem com volume maior, é importante misturar, cara. Tem que misturar bem. A gente fala que compostagem nada mais é do que você preparar um jantar para esses micro-organismos. E como é micro-organismo, o prato de comida é micro, sabe? Se você não mistura, um prato de uma galera vai ter só com resíduo orgânico, e o outro só vai ter feijão. Quanto melhor você mistura, no pratinho de cada um tem a mistura perfeita, sabe? E até para perguntar, assim, até pro pessoal que quer compostar e precisa comprar a minhoca, né, e tal. Qualquer minhoca funciona? Existe uma minhoca específica, de uma espécie específica que é melhor, que é mais indicada? Como é que é isso? Pô, excelente pergunta. Cara,
primeiro, assim, cara, qualquer minhoca serve. Qualquer minhoca vai comer a matéria orgânica. Pelo menos, até o que eu conheço, nunca vi uma minhoca que não Gosta, funcione. não gosta. Esse eu não quero. Mas tem uma espécie específica, que é a minhoca californiana, que essa, sim, ela foi desenvolvida a partir de vários cruzamentos para ser uma minhoca que é mais eficiente para essa função da compostagem. Então, ela come numa velocidade Legal. bastante elevada para o portezinho dela ali. Ela vive numa densidade de minhocas ali que é bem grande. E para compostagem é imbatível, assim, É é a melhor, indicada. Então, ó, é a mais galera, indicada. é minhoca californiana, né? A Isso. minhoca mais gulosa do mercado. Essa aí que a gente tem que comprar. Bom, e aí eu acho que é legal agora até que o Pedro falou, né? A gente entender as camadas ali, né? Da compostagem, onde fica... Sim. O que eu faço com chorume? Você consegue explicar ali pra Boa, gente? vamos lá. E aproveitando aqui, acho que é importante também saber, eu tenho que ter uma composteira de fato, eu consigo às vezes improvisar uma composteira, né? Assim, para o pessoal que está de casa agora, ainda não se mexeu, agora vocês já sabem, 50% do teu lixo é orgânico. E aí o Lucas 52, agora... 52. 52 aí, ó. E agora o Lucas vai dar a dica de como você direcionar esse resíduo orgânico para virar matéria orgânica e adubo para que possa voltar para suas plantas, para o seu jardim e deixar eles bem fortes. Não é isso? Boa, é isso. Uma última dica sobre as minhocas, o que acontece? Você tem essa opção de comprar as minhocas. Se algum amigo teu já tiver um minhocário, tu consegue pegar uma quantidadezinha com eles, que elas depois vão se Legal. multiplicar. Tanto o minhocário dele vai voltar a ter a população que tinha, quanto o teu vai estar lotado de minhoca rapidinho. Então, Pedro, compra aí a minhoca pra eu pegar depois. Não, já tem minhoca, eu já vou fazer Boa. um trânsito. Eu vou Já rola. botá-la no ônibus, tá tudo lá em Curitiba. Mas a gente dá um jeito. Mas é isso, até no Mercado Livre agora vende minhoca. Chega de correio na tua casa e tal, e funciona. Boa. Tem uma última dica que ainda é, se não tem acesso, cara, o humus de minhoca que às vezes você consegue comprar, já vem cheio de casulozinhos de minhoca. Então, deixou um tempinho ali num local Nasce. na sombra, com umidade, vai nascer minhoca ali. Pô, legal. Então, quem não tem minhoca, humus também é uma opção. O humus também é uma excelente opção. Maravilha. Legal. Aprendizado puro. E aí a dinâmica do minhocário, como é que funciona? Você tem 3 caixas, pelo menos, podem ter mais de 3 caixas. As caixas de cima são caixas todas furadinhas, então você consegue passar esse líquido, esse chorume, para a caixa lá de baixo, que é onde vai ficar sendo armazenado. Na caixa superior vai ser a caixa que você vai estar alimentando no dia a dia, onde você vai começar o teu minhocário. Vai botar a minhoca ali, vai começar a colocar comida e serragem, comida e folha seca. Você vai começar a alimentar. Quando essa caixa está cheia, você vai descer essa caixa, vai passar para ela de baixo e vai tirar uma caixa vazia de baixo e vai subir. E aí você volta a fazer o mesmo processo. É legal que a minhoca, quando está bem cheinho a tua primeira caixa, ela vai passar, né? Ela vai subir pelo buraquinho, porque vai ter comida fresca em cima, a de baixo ela já vai legal. ter finalizado praticamente de comer, então ela sobe e você fica alimentando sempre na de cima. Depois isso vai virar um ciclo. O tempo que você gastou para encher a sua segunda caixa é o tempo que a primeira, que estava lá no meio, ficou pronta. Então você esvazia, tira o humus, coloca nas tuas plantas e sobe com essa caixa de novo. E aí você vai indo. Toda vez que a tua caixa encher, a de baixo já vai estar pronta. Aí você tira e inverte. E mais ou menos quanto tempo, assim, você consegue precisar, ou depende mesmo da quantidade ali que a gente vai colocar? Assim, quanto tempo o adubo fica pronto para a gente usar, né? Então, tem vários fatores assim que influenciam na velocidade da compostagem, né? Mas se a gente fala para as minhocas em termos média, de 90 dias, assim, é um tempo bem razoável. Legal. Para compostagem termofílica, a gente fala de 3 a 4 meses. Se você faz compostagem só de folhas secas, de podas de jardim, a gente está falando ali de 6 meses. E por aí vai, assim, tem vários métodos de compostagem. Legal, legal. E o chorume, né, a gente chama até de biofertilizante, porque chorume também as pessoas podem confundir com aquele chorume do caminhão de lixo, com o chorume do aterro sanitário. Nesse caso, a gente tem um líquido que ele é super benéfico para as plantas. Então, a gente sempre aconselha diluir em água, de 1 para 10, 1 litro de biofertilizante para 10 litros d'água. Legal. E borrifar nas plantas, sabe? Que aí as plantas, cara, dão outro resultado. Até na folha mesmo, né? Não Isso. necessariamente como é que é? Na terra, né? Na terra, nas folhas, pode colocar. É um adubo foliar, então a planta absorve muitos legal. nutrientes por ali.
Cara, ajuda a repelir alguns insetos também. É, Olha, ela é um estimulante, então, porque está cheio de micro-organismos, então ajuda bastante na dinâmica da planta. bem legal. Pô, legal. Outro dia, a avó Carmen, né? é, ela me mandou uma mensagem perguntando, pô, como é que eu faço com esse lixo? Então, agora, a partir desse episódio, já está muito claro para ela, né? Acho que já ficou a dica. E aí, só para reforçar mesmo aqui. Então, a gente tem um primeiro balde, onde o resíduo, inicialmente, ele vai nesse primeiro balde. Sempre no balde de cima, né? Isso. E aí a gente vai trocando esse balde com o balde de baixo, fazendo essa rotação, essa rotatividade, até que você depois então também tem que usar a terra, né? Porque eu imagino que isso vai transbordando ali em algum momento. Sim. É, então isso também é um desafio. E aí outra questão, pessoal, que o Lucas falou aqui, que eu acho que é importante, que sempre foi uma dúvida, foi o chorume. O chorume é aquele líquidozinho que fica na terceira parte, lá no final da sua compostagem, não é isso, Lucas? E que tem até a mangueirinha, né? Que você tem que abrir a torneirinha, né? Tem No a caso, torneirinha. para poder tirar o chorume. E aí, então, ou seja, esse líquido não é para jogar fora, né, Lucas? Esse, Não, esse de jeito nenhum. líquido, ele é rico. Por que que ele é rico em nutrientes? Cara, ele é riquíssimo em nutrientes. Tem uma série de nutrientes, né, no processo de compostagem que eles são hidrossolúveis, então acaba que eles são lixiviados com a água, sabe? E aí eles vão parar ali nesse chorume. É legal que a questão do chorume, né? Ele é tão bacana, né? E tão diferente do que rola num aterro sanitário. Na faculdade tinha uma banda de forró da biologia que chamava Chorume Bom, assim, de tão diferente que é realmente, porque Aham. quem começa a usar nas plantas não volta atrás, sabe? Mas ele cai nessa última caixa, você esvazia, pode ser com a torneirinha, e vale a pena um parêntese também, cara. Tem milhões de formas de é, fazer uma composteira em casa. Pode ser com balde, pode ser composteira já Legal. pronta, tem composteira com caixa, com gaveteiro, realmente, assim, não tem desculpa Não tem desculpa. para E não tem o fazer, ciclo cara. orgânico, né? Que ainda faz pela gente aqui. Então, assim, não tem desculpa. Você que está em casa, pode ou compra o balde, né? Ou fala aqui com o Lucas e adquire o ciclo orgânico. Ou, enfim, compra na internet pronta, né? Pois é. Tem vários formatos para todo tipo de espaço, para todo bolso, para todo volume de resíduos. E, Legal. assim, tem algum risco, assim, hoje, da gente, é, assim, Bom, qual é o percentual, uma dúvida minha, assim, de lixo orgânico no mundo? É o mesmo do Brasil ou o Brasil ele fica um pouco, né? Porque a gente aqui, se falou 52%. No mundo é como, assim? Cara, no mundo varia bastante, sabe? É, Em todo lugar do mundo, o resíduo orgânico é a maior parte do que a gente gera, na grande maioria dos lugares. Mas ele está muito relacionado com a renda, sabe? Em países onde a renda é mais alta, costuma a fração orgânica ser menor, principalmente pelo impacto das embalagens. Então, se o consumo de embalagens é muito entendi. grande, embalagem faz muito volume ali no percentual. Mas a gente está Legal. falando de países mais desenvolvidos, tem uma fração ali de 35% de resíduo orgânico. Em países menos desenvolvidos, a gente está falando de na fração orgânica pode chegar até 70%. Nossa, muita coisa. A gente está no meio do caminho, estamos em É, 50%. E tem a ver com desperdício isso, de comida? Tem a ver também com desperdício de comida. Cara, desperdício de comida muitas vezes impacta bastante nesse volume, né? A gente tem 1/3 do alimento mundial ele é desperdiçado, sabe? muita coisa. Mas tem várias práticas que podem aumentar ou diminuir a quantidade de resíduos. Se você é uma pessoa que aproveita, sabe, até o talo do teu alimento, aproveita o máximo possível, a quantidade de resíduo orgânico que tu vai gerar é menor. Sou uma pessoa que sou vegetariano, sou vegano, consumo muita fruta, verdura, legumes, a tua fração orgânica vai aumentar. Faz Não, sentido. como mais fora de casa. Teu resíduo orgânico que você vai gerar em casa vai ser menor, sabe? Tem uma série de fatores ali que vão influenciando. A gente, no ciclo, de tanto atender as pessoas, atender os restaurantes, a gente faz algumas perguntas e a gente já sabe, cara, eu sei que tu vai gerar uns 15 quilos aí por semana, eu sei que tu vai gerar 7, são quantas pessoas na tua casa? Tu come mais em casa, mais fora de casa? Tu é vegetariano, você é vegano? Aí a gente consegue ir mapeando, mais ou menos. Mas uma dica legal, sabe? Quando a gente fala de uma refeição, em média a gente está falando de 200 a 300 gramas de resíduo orgânico por refeição, sabe? Quando a gente vai falando num restaurante,
uma empresa. Parece muita coisa, É muita né? coisa. Aí eu estava até lendo, Lucas, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo, né? Assim, a gente produz muito lixo. Eu vi que acho que por pessoa são 3 quilos por dia, né? Então, assim, é muito lixo que a gente deixa de compostar. E, assim, até me corrija se eu estiver errada, acho que a compostagem é uma coisa que, assim, que nem a sustentabilidade, que há muito pouco tempo atrás não era muito falada, né? Ela não era muito falada. Tinha um pessoal que fazia, né? É. Mas não era muito. A gente hoje escuta compostagem o tempo todo, sabe? Como é que foi a evolução desse termo, assim? Como é que você sente a evolução desse termo no mundo, sabe? Cara, é isso, importante, sabe? Quando eu comecei há 7 anos atrás, era um tema que todo mundo fala assim, mas o que que é Que isso? é O que compostagem? que é isso, compostagem? Hoje em dia, quando você fala compostagem, você percebe que faz muito mais parte ali do dia a dia das pessoas. Mas acho que reforça a importância de compostagem estar presente desde pequenininho, cara. Toda escola deveria ter uma composteira, Que sabe? nem a gente fala, né? Educação ambiental, tudo, e não tem, né? A gente fala, pô, como é que a gente coloca isso dentro do colégio, né? Que é muito resíduo também, orgânico. E parece que assim, já era uma ciência perfeita, né? Porque os resíduos, né, pelo visto, viram adubo e ainda tem um plus de fertilizante, né? Então, parece que a partir do momento que a gente começou a destinar esse lixo, ele parou de voltar, né, para a forma orgânica e passa a ir, né, para aterros sanitários. Eu fico até em dúvida de entender também isso. Qual é o impacto desse resíduo que ele não é compostado e ele vai para o aterro sanitário? O que que acontece lá no aterro sanitário? Ele não é, ele acaba não atingindo essas condições ideais, ele vira algum outro tipo de resíduo. Você consegue dar esse insight para a gente? Pois é, a gente fala que a compostagem tem um papel fundamental, principalmente em duas pontas, sabe? A primeira ponta é essa questão da gente conseguir evitar que o resíduo vá parar no aterro sanitário ou em lixão. Quando ele vai parar lá, tem essa questão dos gases, que é um impacto gigantesco, né? Então, para cada quilo de resíduo orgânico, quando a gente faz compostagem, a gente está evitando que 770 gramas de CO2 equivalentes sejam emitidos, né? Hoje, aterro sanitário é a terceira maior fonte de emissão de metano, que é 25 vezes mais poluente para a questão do efeito estufa do que o CO2, propriamente dito. É um gás de efeito estufa que tem uma ação rápida, de curto prazo, então que impacta muito em mudanças climáticas. Sem falar num custo financeiro gigantesco, né? Então, hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o maior contrato que a prefeitura tem é com a Conlurb, sabe? A gente gasta mais de R$ 1 bilhão por ano para enterrar o nosso lixo lá em Seropédica, cara. Então, hoje o caminho do nosso lixo, a escolha que a gente faz quando a gente coloca numa composteira ou quando a gente coloca no sistema público de coleta de lixo, é, é uma mudança gigantesca. Quando a gente escolhe mandar para aterro sanitário, é uma viagem de 160 quilômetros, né? O caminhão percorre 80 quilômetros até o aterro sanitário e volta esses 80 quilômetros vazios, E sabe? várias vezes. Várias vezes, né? São E vários caminhões. 10 mil toneladas por dia aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a compostagem ela captura o CO2 também, né? Captura, transforma no adubo. O adubo, quando você está recebendo, ele está cheio de carbono. Quando você usar esse adubo para suas plantas, A planta ainda vai fazer fotossíntese, vai ainda fixar mais vai carbono, e vai sabe? liberar o E oxigênio. aí que entra o segundo papel da compostagem, que é a gente devolver para o solo todos esses nutrientes que vieram dele. Hoje a gente tem um fluxo, assim, sabe, na agricultura, que é um fluxo linear, sabe? A gente extrai da mineração os nutrientes, coloca na agricultura em forma de fertilizantes e entrega para a cidade em forma de alimento. E esse alimento, as cascas, as sobras, que ainda estão cheios assim, de nutrientes, em vez da gente devolver para o solo, a gente manda para um aterro sanitário. Então, a compostagem tem esse papel de, cara, vamos pegar essa potência que existe aqui e vamos devolver para o agricultor para ele continuar fornecendo. O Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo. 85% dos insumos agrícolas utilizados são importados. 30% do custo de produção do produtor vem da parte de adubação. Então, a gente vê um cenário que é isso, a compostagem faz muito sentido, sabe? Faz muito Sim. sentido em todos os pontos, no aspecto financeiro, ambiental, social. Legal. E até falando mais sobre os aterros sanitários, assim, quais são os aterros sanitários que a gente tem aqui no até Rio, né? Até nível Brasil, assim, você consegue dar uma
uma visão pra gente mais aguçada, assim? Cara, eu não vou saber os números Aham. precisos, mas eu sei que hoje o Rio de Janeiro envia para um aterro sanitário em Seropédica. Antes era num lixão em Gramacho, Ah, que foi verdade. Eu fechado, lembro fizeram um disso de filme. tanto, né? Lixão é um cenário ainda pior do que o aterro sanitário, porque não tem cuidado nenhum. Uhum. Todo o material ele é só acumulado ali, e aí a gente está falando de chorume, a gente está falando de gente vivendo naquela condição super insalubre, a gente está falando de vetor, De aí ratos, doenças rato, e doença, vai é o ter. caos, assim. Uhum. Esse é até uma dúvida legal, né? Qual a diferença entre o lixão e o aterro sanitário? O lixão, você contou pra gente, é basicamente, né, o despejo sem nenhum tratamento. E o aterro sanitário? Então, o aterro sanitário já é uma obra de engenharia para tentar minimizar esses impactos e ter um cuidado ali com o ambiente. Então, é uma solução um pouco menos agressiva para o ambiente. Você tem uma impermeabilização desse solo para o chorume não ir para os lençóis freáticos e não poluir. Então, você Aquele chorume lá da composteira, ele sai então também no aterro sanitário, né? Não, esse é outro. é É outro. No outro, aterro é outro. sanitário, a gente tem um chorume com uma carga de matéria orgânica gigantesca. Passou, o mesmo resíduo orgânico passou ali pela pilha, pela bateria, pelo computador, cheio de metal pesado. Então, é um efluente complicadíssimo de se tratar. Então, esse fertilizante ele não é possível reutilizá-lo, né? Ele vira o quê? Um rejeito. É um efluente, cara, dos mais difíceis de serem tratados. Assim, se esgoto já é complicado de tratar, chorume de aterro sanitário é uma dor de cabeça, sabe? É bem complicado. E a gente tem a questão dos gases, né? Então, num lixão, todos esses gases de metano, todos os gases de efeito estufa, CO2, tudo mais, eles são emitidos para a atmosfera e tem um impacto gigantesco. Num aterro sanitário, existem umas camadas por cima do aterro para captar esse gás. E aí tem aterro sanitário que transforma em energia, tem aterro sanitário que queima esse gás para transformar o metano em CO2 e impactar um pouco menos. Então tem Legal. esses dois pontos. Mas mesmo assim tem uma taxa de eficiência, então tem muito metano que vai para a atmosfera. Cara, muito legal, o Lucas, até, desculpa te cortar. E eu até li sobre isso também, que quando o chorume ali do aterro sanitário entra em contato com pilhas e baterias e tal, pode contaminar o lençol freático. Isso acontece hoje muito aqui no Brasil, principalmente em lixão, como é que é? No lixão isso acontece, né? No lixão de Gramacho acontecia pra caramba, né? E era um problema ambiental tão grande, porque a gente tinha um lixão, se eu não me engano, acho que era o maior da América Uhum. Latina, do lado da Baía de Guanabara. Então, todo resíduo orgânico gerava chorume, passava pela pilha, pela bateria, por lixo eletrônico e tudo mais, e ia parar na Baía, né? Um ambiente de manguezal, super protegido. Então, o lixão de Gramacho foi fechado e hoje vai para um aterro sanitário em Seropédica. Só que é um desafio porque ninguém quer ter por perto um lixão, um aterro Um sanitário, aterro. lidar com essa problemática. Existe a problemática que fala assim que é não no meu quintal, assim, eu quero que tenha um local para mandar o meu lixo, mas não aqui do lado de casa. E aí vai virando desculpa, vai virando um desafio tão grande, porque cada vez ele vai se tornando um local mais distante, porque todo lixão ou aterro sanitário tem vida útil. Seropédica, se não me engano, acho que são 20 anos. Depois que ele Vai ter fechar, que achar um vai outro para outro lugar. local mais longe e o custo sobe, sabe? O impacto ambiental sobe. Entendi. E sem falar que a partir do dia que um aterro sanitário ou um lixão ele é fechado, ele continua impactando o meio ambiente por mais ali, pelo menos uns 70 anos depois. Ele continua liberando chorume, ele continua liberando metano. Então você tem um verdadeiro passivo ambiental. Então acho que são mais alguns pontos que reforçam a importância de só ir para esses locais, só ir para um aterro sanitário que é rejeito, sabe? E Uhum. não os resíduos. Então, pô, realmente é uma dor de cabeça danada, né? Pelo visto, tratar do lixo, né? E como a gente viu, assim, tem um ganho ambiental muito grande, né? Fazendo a compostagem. Isso em larga escala, eu imagino que deva trazer o mesmo ganho, a mesma perda que se traz através do lixão, ou, tendo a destinação errada. Esse ganho pode ser trazido também através da compostagem em grandes volumes, né? E o que me faz pensar assim, por que que isso não é algo natural, né? Assim, já não existe esse sistema, ao invés de ir para o lixão, vai para lá. Por que que talvez o governo não faça isso? Parece que até o lixo orgânico entra justamente, né, nesse gap, onde
não existe essa solução. Não seria mais fácil a gente ter uma compostagem onde todos pudessem ter acesso? Eu vi um dado interessante que ele diz que somente se todas as pessoas compostassem os resíduos nos Estados Unidos, a gente estaria tirando automaticamente 7 milhões e meio de carros das ruas, né? Fazendo essa matemática de captura. É, Isso faz sentido? Tem algum assim um super desafio por trás disso? Você que já está vendo na prática aí, né, Lucas? O que Pois você é, acha disso? tem um super desafio, acho que como você pontuou, sabe? Compostagem é super importante, tem um impacto gigantesco. É importante que a compostagem esteja presente em todas as escalas, né? Desde a escala de você fazer a sua compostagem em casa, desde da escala de, cara, vamos fazer uma horta comunitária e compostar os resíduos de mais pessoas, desde a compostagem na escola, desde um serviço de coleta que vai atender ali as residências, desde de uma compostagem em larga escala para atender restaurante, empresas, indústrias. Então, acho que cada nível da compostagem tem o seu papel importante para a gente ter ela bem difundida, sabe? Acho que é importante a compostagem estar presente dentro da cidade para as pessoas verem e entenderem, né, cara, como que funciona. E mais do que só separar, entender que existe um caminho ali depois, entender que tem um propósito, que tem tudo que você está mandando seu resíduo, mas você sabe para onde que ele está indo, o impacto que ele está gerando. Você conheceu, quanto mais a gente consegue envolver as pessoas no processo de compostagem, a gente vai vendo que mais engajadas elas se tornam, sabe? E eu acho que isso ainda não acontece no Brasil por uma questão financeira. Então, assim, vale a pena deixar claro, cara, fazer compostagem é mais caro do que aterro sanitário. Porque aterro sanitário é um processo que já está numa escala gigantesca e que ele colocou o material, você não precisa tratar desse material, sabe? Numa compostagem, a gente está falando de 3 ou 4 meses revolvendo o material, peneirando ele. E quando a gente fala do adubo, é um produto que hoje em dia ainda tem pouco valor do mercado para pagar todo esse processo, né? E a gente fala que essa questão financeira ela está associada também a um ponto importante, que no aterro sanitário não estão todos os reais custos dele, né? Então a gente chama de externalidades, né? O impacto que ele gerou na Baía de Guanabara, que o lixão gerou, não estava Não no tá preço, ali. sabe? Todo gás de efeito de estufa que ele está gerando não está no preço. Então ele gera consequências que quem está mandando resíduo não paga por ele. A gente fala que é o contrário, é até um dos desafios para vencer isso. Até pela falta de incentivos e por esse aterro sanitário ou o lixão ser subsidiado, né, de certa forma, né? Que hoje quem faz a compostagem, quem faz o certo, acaba pagando mais do que quem faz o errado, quem polui. Então é mais É. difícil ainda da gente conseguir avançar. Mas a gente vê que está mudando, né? A gente vê no Brasil que tem leis surgindo, tem cidades que já estão avançando, tem programas, tem políticas que estão parando para pensar e incentivando a compostagem e que tem esperança. Legal, a gente viu aqui que a Califórnia, né, ela hoje obriga, eu acho que eles têm uma lei que obriga o morador, né, residente, a fazer a compostagem. Você acha que isso no Brasil vai ser uma realidade um dia? Você espera que seja, né? Porque a gente espera, né, eu acho. Mas você acha que a gente está muito longe, muito perto? Enfim. Cara, eu acho que é uma realidade, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar nesse ponto, até por conta disso, sabe? Tem uma questão, o aterro Uhum, sanitário ele vai tendo vida útil, você tem que fazer mais distante, vai ficando mais distante, e aí você vê o cerco apertando ali e os políticos, né? A sociedade como um uhum, todo precisa encontrar soluções. Geralmente, eu acho que na Califórnia tem algumas cidades que já têm a obrigatoriedade, tem outras que têm meta, tem outras que não podem ir mais para aterro sanitário resíduo orgânico de grandes geradores, ou não podem ir para aterro legal. sanitário resíduo de podas. Então você começa que é uma transição muito grande quando a gente fala isso numa escala tão grande assim, Sim. e que aí tem passos a passos assim. Você começa tirando a poda do aterro sanitário, que aí você tendo poda, você consegue ter essa matéria seca para fazer a compostagem. Aí você começa obrigando os grandes geradores a compostar. Começa através da prefeitura compostando os próprios resíduos para dar o exemplo. Uhum, A prefeitura ou o governo começa a criar incentivos, começa a criar linhas de financiamento, mecanismos para fomentar a compostagem até chegar nessa transição. Eu acho que esse é o caminho, a gente vai uhum. chegar nesse ponto, mas é importante que não seja uma decisão de cima para baixo. É importante que a população, sabe, Também que se esteja mobiliza. presente nas É, escolas. A gente fala, cara, criança tem um poder de transformação gigantesco. Quando a gente vai falar aham, numa escola sobre compostagem
E a criançada, assim, se amarra e vê e curte, vê que faz sentido, chega em casa e fala assim, pô, pai, por que que a gente não faz A gente compostagem? não tem a minhoca Por que que não gulosa, tem? né? Cara, não tem pai, não tem mãe que não fala assim, cara, É, não, porque não vamos fazer não, porque dá trabalho, quando você quer, cara, sim. se mobiliza, né? E às vezes você começa incentivado ali pelo filho, quando vai ver já tá amarradão, já faz parte ali do dia a dia. Você fala, compostagem, cara, faz parte de um hábito, sabe? E o mais difícil é o início, depois que tu engatou no negócio, passa a ser natural, né? Não jogar os resíduos no lixo. Lucas, sabe qual o percentual de, das pessoas que hoje compostam o seu lixo, seja no Rio, se existe esse dado? Acho que nem existe, né? Cara, existe o desafio, é um desafio a questão da informação. Eu já vi informações que dizem que hoje no Brasil menos de 0,5% são compostados, então é bem pouquinho. Tem muito a crescer a compostagem. Tem muito a crescer, cara. No Rio de Janeiro, o dado, a informação assim, informal ainda, são 2.200 toneladas de resíduos compostados mês. Só que são 150 mil mês gerados, né? Então a gente está Caraca. falando de 1,5% mais ou menos, né? E parece assim que em termos de quantidade de lixo, né, a gente vê que provavelmente essas grandes corporações, né, supermercados, que provavelmente geram muito resíduo, Desperdício, né? desperdício orgânico, entre outros, a gente atacando por aí, né, começando a resolver por aí, provavelmente já consegue um volume maior. Hoje o ciclo orgânico ele atende a muitas famílias, né? São quantas famílias? 4.300 famílias. Uou, você vê que, É. pô, é um trabalho muito, muito incrível. Pô, parabéns, cara. Pô, obrigado. Incrível. 4 Inspirador, mil inspirador famílias mesmo. compostando por conta do ciclo orgânico. E aí, nessa mesma linha de solução, vocês acabam também atendendo a empresas que às vezes têm um volume muito grande, que possam utilizar o ciclo orgânico como uma forma de compostar o seu lixo? A gente também atende empresas, e é um outro ponto muito legal, sabe? A gente, por exemplo, na linha de supermercados, a gente está começando uma parceria agora com o Hortifruti. E é bem legal Ah, que que a gente legal. consegue. A gente fala que o mais legal quando a gente fala de família, sabe, é esse impacto de ter um número muito grande de pessoas tendo uma outra relação com os resíduos, mudando a dinâmica, o papel de fomentar a compostagem. Mas quando a gente fala de empresas, de indústrias, de mercados, a gente está falando de um impacto gigantesco. A quantidade só a rede Hortifruti, assim, trazendo essa informação, a quantidade de resíduo é equivalente a 250 mil pessoas, sabe? Sabe? A Uau. quantidade Caramba, de. muita coisa. Então é um impacto bem legal. A gente vê cada vez mais empresas se atentando para a questão da compostagem. A gente vê uma questão da imagem da marca, porque o consumidor está cada vez mais consciente, né? E aí chega no restaurante, chega na empresa, mas e aí? Beleza, em casa eu tenho um mau cuidado gigantesco com o meu resíduo. Será que na empresa que eu consumo, será que no local que eu estou consumindo tem a mesma preocupação, né? Sim. E a gente vê quem tem essa preocupação saindo na frente, né? Se for o caso. E quais tipos de empreendimentos que mais geram resíduos orgânicos, assim, hoje que estão presentes por aí? Além dos supermercados? Restaurante, né? Deve ser. Supermercado, restaurante, cara, indústria, refeitório industrial, Ah, refeitório. shopping, tem uma série a gente chama essa categoria de grandes geradores, né? Assim, que a gente gera num volume grande, sabe? E desse pessoal, assim, não é ainda normal, né, ter uma compostagem a nível industrial. São poucos, então, que tomam essa dianteira. É isso mesmo? É um movimento que está engatinhando, sabe? O SG hoje em dia está ganhando muita força, né? Então as marcas estão começando a se preocupar ainda mais com a questão ambiental. A gente está falando de crédito de carbono, é um tema que está surgindo agora, mais presente no dia a dia das empresas. A gente vê a questão às vezes, uma certificação ISO 14000, às vezes é uma multinacional e é uma determinação da matriz para a empresa toda. A gente vê a questão de pontuação na Bolsa de Valores, a gente vê às vezes o motivador é uma questão de licenciamento ambiental, então tem vários motivadores, às vezes é uma questão de atingir algum selo de sustentabilidade, tem uma série de motivadores para uma empresa, mas eu acho que o que é fundamental é isso, assim, é o consumidor questionar as empresas, os locais que eles consomem, né, se tem boas práticas ambientais ou não. Né? Tem Bacana. uma pesquisa recente que eu vi, 83% dos consumidores optam por pagar mais para uma empresa que consome, para aquelas que Legal. têm boas práticas ambientais, sabe? Então, ou É, seja, se a sustentabilidade não levar, o consumidor acaba que vai levar a empresa para o caminho
Sustentável, né? A gente fala, cara, a nossa carteira tem um poder enorme, cara. Assim, você fala, cara, não vou consumir desse local porque, pô, esse local não tem o cuidado, não tem a preocupação e tudo mais. Rapidinho, as empresas começam a se mobilizar, sabe? E hoje a gente vê uma nova geração, né, que já nasce com essa vontade, né, com a preocupação, né, social, ambiental muito maior do que antigamente. E aí, Lucas, acho que até para a gente se inspirar em você e na sua empresa, assim, eu tenho vontade de saber como é que surgiu o ciclo orgânico. Foi de uma necessidade que você viu, que a gente claramente tem, ou como é que foi que surgiu a empresa? Cara, eu fui bastante inspirado por um outro projeto lá de Florianópolis que chama Revolução dos Baldinhos. Aconteceu o projeto, existe até hoje uma comunidade lá em Floripa que tinha uma problemática muito grande com a falta da coleta do lixo. Então o lixo ficava na rua, começava a gerar chorume, começava a atrair vetor, e eles tiveram casos de leptospirose dentro da comunidade, assim, de tão grave que foi. E foi tipo a gota d'água para eles. Aí eles procuraram o pessoal da UFSC, a faculdade lá de Floripa, junto com o pessoal do posto de saúde, e chegaram na solução da compostagem. Eles falaram, cara, vamos porta a porta, vamos espalhar baldinho aqui dentro da comunidade e vamos mudar esse cenário. E eles conseguiram, assim, mudar o cenário lá da comunidade deles. Isso quando eu estava fazendo faculdade de engenharia ambiental, eu escutei essa história e na época eu estava começando a participar de um projeto de extensão que trabalhava com permacultura, agroecologia. Falei, cara, se a gente vai fazer compostagem, vamos começar com o nosso resíduo, cara. Se a galera lá conseguiu fazer com baldinho, pô, por que eu não vou fazer com o meu baldinho em casa, trazer? E aí eu levava de ônibus para a faculdade um Caramba, que baldinho legal. com os resíduos orgânicos da minha Cara. família. E qual o ano isso? Isso foi em 2014, eu estava na época de faculdade, assim. Faculdade. Pouco se falava em compostagem. Ali É. eu cheguei a ter casos assim isso foi um amigo assim que perguntou pro meu pai, pô, Lucas, ô Marcelo, você já provou a compostagem do Lucas? Assim, de tipo, ele não fazia nem ideia assim, Do que era o baldinho do que você que É um era. carregava. bolo, uma torta, uma compostagem. Mas é isso, assim, hoje em dia já faz tempo que eu não escuto uma coisa assim, gente completamente perdido no tema, assim, tiver a galera muito mais engajada. Mas daí começou nessa, eu comecei a ver um valor tão grande, sabe, assim, na compostagem. Eu falei, cara, descobrimos a forma de fazer ouro, sabe? Porque, Sim. pô, tô produzindo um adubo tão bacana, um negócio tão rico a partir do resíduo que é mais desprezado de todos, sabe? E aí comecei nessa. A gente começou na faculdade a coletar os nossos resíduos, depois começamos a pegar de um trailer da faculdade, depois um dia do bandejão. Legal. Tal. Quando eu vi, eu já estava imerso ali Na compostagem, na no lixo. compostagem, cara. Só fazia isso, só pensava. Minha namorada na época falava: Caraca, Lucas, tu tá chato, velho, tu só fala disso. Que não sei o Sonho quê." compostagem. A faculdade entrou em greve, ficou 6 meses de greve, cara. Todos os dias eu fui para a faculdade, fazia compostagem, que não sei o quê, e aí corria de um lado, corria do outro, e revirava a lira. E aí, na época, um amigo meu me deu de presente um livro de um professor da Embrapa, do Caio Teves. Aí eu conheci ele li o livro a primeira vez e tal. Eu falei, caraca, mano, o cara trabalha no Jardim Botânico e tal. Mandei e-mail para ele, ele falou, não, vem cá pra gente trocar uma ideia. Aí eu li o livro de novo para tirar a dúvida com ele. Aí fiquei indo e voltando, eu li o livro 7 vezes ao final das contas, de tanto que eu me amarrei. Como é que é o livro? Fala aí de novo pro pessoal, como é que é? Ele chama Compostagem, Ciência e Prática para a Gestão de Resíduos. É um livro da Embrapa, escrito pelo Caio Teves e pelo professor Rick. Tá Legal aí, disponível no site da livraria da Embrapa. Fininho, Show. baratinho e super didático. Ah, legal, beleza. Bom, sempre bom uma dica, né, pra gente aprender mais. Sim, total. E aí eu comecei a fazer estágio na Vide Verde Compostagem, que é uma empresa que atende grandes geradores aqui no Rio. Mas na época, a minha esposa me inscreveu no Chá, a minha namorada virou esposa depois, me inscreveu no Chá Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo patrocinado pela Shell e que ajuda jovens a legal. transformarem ideias em negócios de impacto social. E aí nessa eu ficava sempre perguntando, falando com os amigos, e aí, cara, o que tu faz com o teu resíduo? Por que você não faz compostagem? Tem que fazer, que é maneiro e tal. E a galera falava direto, assim, pô, não, Lucas, não rola pra mim, pô, eu moro em apartamento, pô, não vou ficar andando com baldinho que nem você, que não sei o que e tal, minhoca, que tem condições e tal. E aí que foi que surgindo a ideia de falar, cara, vamos transformar isso num negócio de coletar na casa das pessoas. Porque é isso, o baldinho lá em casa é muito prático para minha família e eu acho que tem gente disposta a pagar uma assinatura taxa. para coletar. E Aí quem foi começou. o primeiro cliente?
Cara, foram meus amigos, assim. E Manda um aí, salve pra ele aí. porra, salve Homero, salve Marco Antônio, Aí. salve Vinícius. Então, começou com os amigos, os primeiros. E é engraçado, né? Assim, que a mãe, por exemplo, a mãe do Homero ficava olhando assim e falava: Caraca, Lucas, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui, sabe? Aí eu falava: Pô, Lucas, mas tu não tava estudando engenharia? Ficava olhando assim e tal, né? Aí na terceira coleta, mais ou menos, na casa dela, ela falou: Lucas, te falar uma coisa, achei que tinha ficado maluco, cara. Do nada, começa a coletar o lixo daqui de casa. Mas não é que eu tô curtindo essa parada, que eu tô apegado ao meu baldinho, pô, tô tendo uma relação melhor. E aí eu Foi escrevi, picado pelo bichinho, né? É. Maneiro. eu pesava cada baldinho, a gente ainda pesa cada baldinho, e aí eu escrevia uma cartinha todo final do mês, cara, foram tantos quilos compostados, gerou tanto de adubo, foi tanto de emissões evitadas, e ele ia colando ali legal. na geladeira de casa os cartõezinhos, assim, cara. Ela foi vendo, caraca, cara, estamos construindo uma parada maneira. Foda. Não só o impacto dela, mas de todo mundo junto, então, porra, às vezes a gente fala, cara, o que adianta só eu fazer se meu condomínio inteiro faz errado? Mas não, cara, tem uma galera junto, é importante. Você tá dando exemplo, daqui a pouco tem outra pessoa junto fazendo e tal. Então, foi nessa que foi surgindo. E aí de baldinho em baldinho Pô, que foi história evoluindo Virou incrível, hoje cara. o sítio lá em em Caxias. Tenho certeza que essa história inspira muitos empreendedores que querem trabalhar na parte sustentável, né? E hoje, de fato, assim, ele resolve um problema, mas também é um negócio, né? A partir desse momento, né, acho que ficou claro aí, você identificou que as pessoas não estavam dispostas a fazer a compostagem dentro de casa, você viu essa oportunidade. E hoje, de fato, assim, o ciclo orgânico hoje, ele consegue se desenvolver e andar com as próprias pernas, porque muitos projetos sustentáveis têm financiamento também, né? É, como é que é essa visão? Vocês têm alguns apoios do governo, por exemplo, que é quase um trabalho, né, para a sociedade, ou você hoje já são um negócio autossuficiente? Boa, excelente pergunta. Assim, tem esse desafio de transformar uma ideia num negócio e depois é isso, né? O negócio tem que se manter de pé. É isso, assim, do governo a gente pegou já 2 vezes financiamento para construir o sítio, para montar o pátio, para estruturar a equipe. Hoje são 35 colaboradores que trabalham no ciclo. Uau. Olha que legal. E o sítio é de vocês mesmo. O sítio é do meu pai. Pô, legal. Legal. Meu Legal. pai se envolveu no projeto e vai Que amarradão. maneiro, Hoje cara. está lá no sítio, tá ajudando na compostagem. É, Maneiro. Mas é isso, assim, tem um desafio de transformar isso num negócio, sabe? Que é bem Bacana, importante, mas se bacana. mantém. Então, ou seja, existem também iniciativas, né, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, como a do Shell, né? Shell, Iniciativa Jovem. Iniciativa Jovem, outras Que linhas, né, ajuda. de apoio a projetos sustentáveis. Então, se você se sentiu aí em casa motivado, inspirado com a história do Lucas, é sempre um bom primeiro passo, pelo que tudo indica, né? Sim. É, Você tem alguma dica aí para quem está começando um negócio dentro do ramo da sustentabilidade, para dar esses primeiros passos? Você acha que realmente esses programas de apoio acabam se tornando uma boa porta de entrada? Pô, eu acho que é fundamental, assim, eu falo que o Chá Iniciativa Jovem teve um papel gigantesco no ciclo, sem ele eu acho que não tinha rolado, sabe? Principalmente porque no início é muita coisa para fazer e falta um braço, sabe? E você fica perdido, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você tem que jogar nas 11 posições, fazer coleta, fazer a parte financeira e marketing e tudo mais É e o tal. empreendedor raiz. Pois É é, o umbigo do negócio. pois é, e o Chá Iniciativa Jovem me ajudou a construir um plano de negócio. Acho que foi a principal. Foram duas contribuições muito importantes. Primeiro, você conhece várias pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, eu me encontrava ali semanalmente com 80 empreendedores que estavam passando pelos mesmos perrengues. Então, Networking, né? pois é, Também. então ajudava. Caraca, tô no desafio de abrir meu CNPJ. Ele falou, caraca, também, pô, faz assim, faz assado e tal, e ia trocando ideia. E outro de ajudar a construir um plano de negócios. Então, Lucas, ó, bota o pé no chão, tem uma metodologia para fazer isso acontecer. Primeiro você vai testar isso, depois você vai conversar com o cliente, depois você vai começar a estruturar teu plano operacional, de marketing, como é que você vai vender, como é que vai ser as tuas estratégias ali de relacionamento com o cliente. Então ajudou a dar um norte para a empresa, para os primeiros anos ali, já saber por onde ir, sabe? Então, teve um papel bem Pô, você importante. tem um colurme de lixo orgânico hoje, né? Pô, Né?
É quase esse o conceito, né? É você, pô, eu me fico imaginando aqui, pô, a logística para fazer a Sim. coleta, né? São quantos bairros no Rio? Eu vi que é uma área muito extensa ali de coleta, né? Vai do que? Da zona norte, a zona sul, zona leste, zona oeste. Vai do Leme a Pontal, né? Assim, Lembra Pontal. vai do Zona Sul toda, vai Recreio, Barra, parte da Grande Tijuca, Santa Teresa. Então tem boa parte. Ele é um desafio logístico grande, sabe, no dia a dia. E vocês têm vontade de expandir além da área que você está hoje, ou você acha que hoje o sítio não comportaria, teria que pegar uma outra área? Existe esse sonho do ciclo orgânico? Pois é, a gente tem esse sonho de expandir para mais regiões, para mais Uhum, cidades, conseguir ajudar com que mais pessoas compostem. É, tem um desafio no sítio. O sítio a gente ainda tem capacidade para ampliar, uhum. mas a gente está buscando inserir mais tecnologia no processo de Entendi. compostagem para no mesmo espaço a gente compostar mais, assim, Legal. encurta o tempo de compostagem. É o desafio da vez ali. Uhum, Mas é isso, a logística é complexa. O que tem de bacana que a gente tem maior satisfação também no ciclo é que foram surgindo vários empreendedores que se sentiram tocados, uhum. inspirados, que resolveram fazer compostagem também nas suas cidades. E hoje a gente tem uma associação, né? A gente se juntou e o grupo como um todo Ah, legal. se está consolidando agora a associação que é a AB Compostagem, Associação Brasileira aí de Ah, que Composteiros do legal. Brasil. E aí é bem legal que é um espaço interessante que a gente consegue trocar experiências, ter uma troca ali de Uhum. informações bacana e que a gente vai potencializando o negócio de cada um, na sua cidade, na sua particularidade, a gerar impacto. E tem hoje algumas cidades assim que você já vê no Brasil que se destacam nisso? E quais seriam elas? Então, tem Florianópolis, é a cidade grande assim que tá mais à frente. Lá já tem lei obrigando o grande gerador a fazer compostagem. Lá já tem meta de resíduos orgânicos desviados para aterro sanitário. Lá já tem incentivo. Então, as iniciativas de compostagem cadastradas na prefeitura recebem o valor que o aterro sanitário iria receber da prefeitura. Esse dinheiro vai para a iniciativa de compostagem para fomentar ela, para incentivar. Então, acho que se fosse para escolher uma cidade que está mais avançada nesse ponto, acho que seria Floripa, sabe? Bacana, bacana. E internacionalmente, você diria que Califórnia é um exemplo, ou tem alguma outra cidade que você se inspira, assim? Cara, a Alemanha como um todo é um país que está bem à frente na compostagem. Se fosse para escolher uma cidade, talvez duas cidades, eu falaria de Nova York, que eu acho que é a cidade nos Estados Unidos que tem o maior programa de Legal. compostagem institucionalizado. São mais de 1 milhão de pessoas que compostam todos os dias lá em Nova York. E tem a cidade de São Francisco, na Califórnia. Legal. Que também lá acho que a taxa de resíduos que não vão para na verdade, 85%, se eu não me engano, dos resíduos Nossa, não vão legal. parar no aterro sanitário, só vai 15%. Então, Legal. é bem bacana. Los Angeles tem a maior parte de compostagem do mundo, 3 mil toneladas por dia indo para o aterro sanitário. Vamos chegar lá um dia. Vamos chegar lá. Lá, o ciclo orgânico vai chegar. Tá Pô, bom. vamos nessa. Então, a gente pode dizer então que o mercado de compostagem ele vem se desenvolvendo, né? E essa velocidade que ele vem se desenvolvendo, na sua visão, é uma velocidade que a gente está acelerado, a gente está ali mais ou menos, ou a gente está dando ré, enfim, talvez andando para trás. Pois é, eu acredito que a curva de crescimento da compostagem é uma curva que ela é exponencial, né, sabe? É igual a energia solar, por exemplo, né? Ela Uhum. começa assim, subindo, ela vai ganhando Força. força e tem um ponto ali que ela explode, né? Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente vê ela é um mercado que está aquecido, sabe? Cada vez mais pessoas entrando, novas empresas surgindo, grandes geradores procurando empresas para compostar, a gente vê o tema sendo mais difundido, mais falado nas escolas, então a gente acha que a gente está num caminho, mas que ainda dá para aumentar esse ritmo de crescimento, sem dúvida. Pô, bacana. A gente sempre fala aqui sobre assim a educação, né? E como ela vem, como a nova geração vem com uma preocupação ambiental maior e como muitas das vezes é gradativo, né? Então, ou seja, às vezes através de uma ação sustentável, como reduzir ou eliminar o uso do copinho plástico, né? De descartáveis de plástico, de uso único em geral. E aí isso vai trazendo para percepções, né?
que vão além do teu dia a dia. Então, pô, você já parou de utilizar, né, um plástico de uso único, a tendência é que você comece a refletir um pouco mais sobre o seu lixo orgânico, né? Eu Sim. acho que acaba que todo esse processo dessa educação que parece que é lenta, né? Quando a gente vê o mundo Sim. inteiro, mas parece que acaba chegando aí, né? Na compostagem. Isso vem ocorrendo, então, né? Na tua visão. Vem acontecer. A gente fala que, por exemplo, a compostagem é um excelente gatilho para você começar uma horta. Você começa a produzir o adubo ali e fala, cara, tem que plantar, né? Então é uma coisa, às vezes acontece ao contrário. Você começa a plantar e fala, cara, eu preciso arrumar um adubo de qualidade para minhas plantas. Você fala, opa, vou começar a compostar. Às vezes, quando você começa a compostar, você começa a olhar para o que sobra dos teus resíduos, né? Aí você começa a ver, caraca, mano, pô, bandejinha de isopor. Pô, tem o maior cuidado aqui, mas, pô, sobrou a bandejinha de isopor que não vai nem para reciclagem, nem para compostagem. Pô, será que não dá para eu eliminar esse resíduo, né? O copinho plástico, ou às vezes é o contrário, né? Então, a gente vê que essas pequenas mudanças, uma vai puxando a outra, sabe? Tá tudo encadeado, né? Tá tudo encadeado. Bacana. É muito legal e é realmente muito inspirador o ciclo orgânico. Eu já fui cliente, hoje eu vou, acho que até depois desse nosso bate-papo, tá me dando até vontade de voltar para o ciclo orgânico, que eu me mudei tem pouco tempo, então eu dei uma pausa, mas vou voltar, sabe? E eu queria entender também, acho que até para o pessoal que está assistindo, eu hoje moro com a minha namorada, então somos duas, né? Uhum. A gente gera X de resíduo orgânico. Aí lá em casa, na ex-casa, na casa da minha mãe, já são 4 pessoas. Então, assim, ela gera mais que eu. Como é que funciona, né? Vocês passam de X em X tempos. Eu queria Isso. relembrar até como é que funciona a logística. Ou a gente escolhe, né? Varia por pessoa, os planos. Varia, a gente tem vários planos, e aí o que a gente usa para identificar ali qual é o teu perfil de geração de resíduos é o número de pessoas da tua casa. Então, para 2 pessoas, a gente indica um plano de coleta quinzenal, coleta de 15 em 15 dias e com o nosso baldinho menor. É um plano que sai a R$ 45 por mês, e o primeiro mês é gratuito para tu experimentar, testar. Já tem um baldinho aí que eu vou levar para Aí, cá. Aí, pessoal, o primeiro mês é gratuito. Então, assim, não tem nem desculpa, né? não tem, cara, testa. A gente começou com essa promoção, que a gente começou a ver que é isso, cara. Compostagem é um hábito. Tu começou a fazer, pra tu voltar atrás assim, e falar, cara, não faz sentido, não volta, sabe? Aí a gente começou a ver isso, cara. Experimenta, testa pra tu ver como é que funciona. É legal pra você identificar se o plano faz sentido ou não pra você. Às vezes você diminui ou aumenta, né, o Isso. tempo. Às vezes, só 2 pessoas, mas que comem muita fruta, muita verdura, e às vezes precisa de um baldinho maior. Ou às vezes Entendi. acontece ao contrário, pô, como mais fora de casa, então não gero tanto resíduo assim. E assim vai indo. A gente ajusta e depois segue. E aí a gente tem que encher um X para ganhar o adubo, ou não? Eu Hum. te dei o baldinho aqui, mesmo que eu tenha comido uma casca de ovo, eu vou ganhar meu adubo. Você ganha o seu adubo mensalmente. Então, nos 3 primeiros meses você recebe o adubo e depois vai conforme a tua demanda, para eu também não te encher de adubo na tua casa. Porque a maior parte do pessoal mora em apartamento. Nem tem tanto. Não tem tanta tanto, planta, né? assim. Mas é um excelente presente. Tu presentear alguém com adubo, dá pro jardim verdade. do prédio, às vezes dá pro porteiro, dá para uma pessoa próxima. É bem bacana. E se você não tem planta, você tem a opção de doar o teu adubo para uma horta comunitária. A gente faz essa ponte Legal. para garantir que teu solo, o teu adubo vai voltar para o solo e vai estar cumprindo o papel social. Então legal. Se eu não for usar, eu posso falar, ó, Lucas, pode doar para. Uhum. Vai para uma que horta, incrível. para um projeto social, vai para uma Legal. creche, vai para algum local que vai ser utilizado. Cumprindo um papel social além da sustentabilidade, né? Sim. Pô, muito legal. E Lucas, assim, quem olhou e tá assistindo esse podcast, está curtindo, e aí quer entrar em mais profundidade, quer entender mais sobre compostagem, a gente já deu uma dica aqui de um livro. Tem algum outro local que você indica, seja através de um... Filme, série, Putz, ou livro, né? Pessoa. Boa. Eu ia indicar um filme no Netflix, chama Solo Fértil, que é bem bacana, da galera gringa, chama Kiss the Ground, que mostram, assim, acho que toda a relevância não só da compostagem, mas do cuidado com o solo e toda a importância e o impacto que tem quando a gente trata o solo da maneira correta, sabe? Eu acho que é um filmaço para quem quer aprofundar no tema. Cara, tem um monte de livro nerd aí que eu posso indicar para quem quer aprofundar no tema. Tem curso na Embrapa que você consegue fazer. A gente faz uma série de vivências sobre compostagem, a gente dá curso, dá oficina.
Quem quiser visitar o sítio, acho que é uma A ótima gente já vai marcar a nossa oportunidade. visita. Mas, de qualquer forma, entre em contato com a gente, que a gente faz de tudo ali para ajudar e para dar dica para entrar no mundo da compostagem. E você consegue falar ali para a câmera, quem quer entrar em contato com o ciclo orgânico, como é que faz? Onde que Eu tô encontra cheio de você? lixo, o cara que tá cheio de lixo em casa, ele, pô, acabou de assistir, ele tá apavorado, ele já entendeu que o lixo dele hoje tá... Não é lixo, Não é lixo, é é resíduo. adubo. E ainda tá... e após isso, ele ainda emite, né, mais CO2 e mais gases estufas para o ar. Quais seriam os passos, assim, para eu começar e contratar o lixo orgânico? A partir de quando que vocês começariam a passar lá? Já deu essa dica legal que o primeiro mês é gratuito. Manda pra gente. Cara, então, o primeiro passo é entrar no site do Ciclo Orgânico, cicloorgânico.com.br, ou pode entrar pelo nosso Instagram, Ciclo Orgânico. Escreve lá, entra na experiência dos 30 dias grátis, que a gente te entrega um baldinho no máximo 3 dias. A gente entra em contato por telefone para te explicar tudo, como é que vai funcionar. E o que a gente garante é isso, não vai dar cheiro, não vai atrair bichinho e tenho certeza que você vai gostar. Incrível, incrível, incrível. Eu realmente gostei muito, Camila, hoje do bate-papo, hein? Muito aprendizado aí. Nossa, muito, esclareceu muita coisa que a gente acha que sabe, a gente no final de contas sabe, né? Incrível. Agora, não vejo a hora de começar a trabalhar de volta na composteira, né? E aí, pessoal, então não tem mais erro, tá? Agora ficou muito claro para você que está em casa, obviamente curte sustentabilidade, que está acompanhando aqui esse episódio do Papo Eco. Então você já sabe, o seu resíduo orgânico, ele pode se transformar em adubo e ainda em fertilizante, fechando o ciclo, né, de forma ideal. Eu aproveito aqui para agradecer mesmo e pedir aqui para a gente deixar o seu contato, Lucas. Às vezes, né, qual é o Instagram do Ciclo Orgânico, o site, alguma informação extra que você queira passar aqui para a gente, talvez o canal do YouTube de vocês, Até enfim. seu contato pessoal, se tiver vontade de deixar aí para o Pô, seu LinkedIn, né? pois é. Não, queria agradecer demais assim, o convite, a oportunidade para estar falando sobre compostagem. Para quem quer aprofundar, quem quer entrar em contato, é @cicloorgânico no nosso Instagram, Ciclo Orgânico também no YouTube, está em todas as redes sociais. Colocou Ciclo Orgânico no Google, você Não vai, tem vai erro, não tem encontrar. erro. Manda mensagem, manda um WhatsApp, manda um direct, que a gente tem um prazer gigante de trocar essa ideia com você também. Legal, Lucas, muito obrigada pela sua presença, realmente inspiradora a sua história, né? A história desde da faculdade, do Baldinho, e leva até, espero muito que inspire outras pessoas, porque eu vou sair daqui, assim, foi muito bom te escutar, te ouvir, sabe? E a gente queria agradecer mais um episódio do Papo Eco, agradecer os nossos apoiadores, para fechar. É Vamos, isso Pedro. aí, pessoal. Vamos aproveitar aqui e agradecer. Um grande apoiador nosso é o Inuts, né? Eles trabalham aqui com chocolate recheado. Vou Nós até temos comer aqui pasta de agora. amendoim e uma série de outros itens aqui naturais, né? Muitas guloseimas que hoje elas são sem conservantes, sem ingredientes de origem animal e sem açúcar refinado e lactose. Esse aqui tá uma delícia. Lucas, acho que já experimentou ali, já Aprovado. sentiu a potência desse chocolate gostoso. Ele está comendo esse aqui, ó, especial com goiaba e castanha de caju. Eu também. Uma delícia, é um perigo isso aqui. Boa. Só não vai pro baldinho porque não sobra nada, né, cara? É isso. Ele falou que as minhocas iam gostar. Aprovam também. Joga na composteira lá de casa. Aí, pessoal, também temos o oferecimento aqui da Ecológico, a loja de produtos sustentáveis. Você que quer dar o primeiro passo em prol da sustentabilidade, rumo à sustentabilidade. Temos muitos itens legais para que você possa fazer a substituição e a mudança de hábito na tua rotina. Hoje nós temos também a FDC. A FDC é uma grande marca de vitaminas, né? Desde 1960, produzindo as melhores vitaminas para você e para o seu corpo. Eu vou mostrar essa aqui, esse é o complexo B, né? Então é isso, pessoal.
Gostaria de agradecer a todos os apoiadores, gostaria de agradecer a vocês que vieram de casa, gostaria de agradecer mais uma vez ao Lucas por realmente ter dado uma aula de compostagem aqui para gente e ter trazido assim referências muito legais do projeto e da empresa Ciclo Orgânico. Muito obrigado. Camila Sotomayor, muito obrigado. Essa é a minha parceria Fica massa. de olho aí no Papo Eco, que vem mais conteúdo legal por aí. Acompanha a gente, ativa o sininho, curte, compartilha com um amigo. Até a próxima, galera. E último recado aqui, pessoal, que eu não posso esquecer. Você que está buscando um projeto de audiovisual, você que quer realmente começar a produzir ou desenvolver o teu podcast, cai aqui nos estúdios em Vila Isabel Multiarte e dá uma conferida. Live, podcast, vídeo, tudo, gente. Tem tudo aqui. Tiagão tá aqui do lado. Ele sabe muito também, tá com a gente aí no projeto. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Camila. Valeu. Valeu.